quem não é perseguido está errado, tem alguma coisa errada. Se você não está sendo perseguido, você não está cumprindo o seu propósito. Se não tem perseguição, se não tem nada, tem alguma coisa aí que não tá batendo. Eu fico leve pensando, eu comento às vezes com o pessoal, fico imaginando, cara, o apóstolo Paulo ministrando uma célula. Do nada ele vira pra tudo, sabe correr? Sei, então corre. Levanta, não, vai morrer. Se ficar, morre. Não foi assim? Aí a gente... E o irmão tá denunciando que o som tá muito alto, o irmão tá reclamando. Não, é melhor a gente parar com o projeto. Vamos respeitar, vamos manter ordem e decência. Não é isso, mas às vezes a gente se apega a algumas perseguições, coisas mínimas. Mas é o que o senhor falou, né? Como é que é? A pessoa voltou a ser perseguida, o senhor citou. O inimigo tá furioso. Mas quando ele foi mansinho? Quando ele teve calmo? Não, tá demais. Cheio. Não, é isso. O apóstolo Paulo vai falar sobre os atletas de Cristo, né? Quando a gente lê Coríntios 9, se eu não me engano, ou 15, não vou pecar, né? Coríntios. Ele vai falar que ele não troca soco, ele se compara ao boxe, né? Eu não troco soco à toa. Eu não corro como... Aí ele vai falar do pessoal que se prepara um tempo, e os maratonistas, né? Eles correm para conquistar uma coroa que logo se desvanece. Não, eu corro para conquistar algo que ninguém... Estou parafraseando com as minhas palavras. Eu corro para conquistar algo que ninguém vai me tirar. Eu não troco soco com o ar. Não. Por que ele está fazendo isso? Eu não posso perder tempo. Nós não temos tempo a perder. Se eu estou no ministério, e aí fica uma palavra, se você recebeu um ministério, algo a fazer, o tempo de preparo já teve. Se você recebeu, pastor Douglas, mas eu não sei. Noé era agricultor, construiu uma arca, num tempo que não tinha recursos, e não afundou, Titanic tinha. e tinha recursos. O pior ainda é quem quer focar no passado. Afunda junto com o passado. E foi à frente. E aí às vezes a gente vai pegar essa linha e a gente vai pegar e... Não, Deus, não, eu não sei fazer. Não, se vem na sua mão, é porque você sabe. E com o tempo você vai se aprimorando. Jesus vai falar da parábola dos talentos. E aí as pessoas acham que o talento é o dom. Na verdade não, é financeiro. Mas tem uma chave nisso, tem várias, né? Tem várias, mas tem uma que é fantástica. Para um ele deu uma quantidade, para outro ele não deu uma quantidade igual. Vou conectar com o que você falou. Deus te chamou para ser ombro, mas te chamou para ser mão. Deus me chamou para ser pé. Você tem um lugar nele. Você tem uma área de atuação. Se ele te chamou para essa área, é porque ele vai te capacitar para você fazer. E se você já está nela, faça. Não perca tempo. Não fique trocando soco. Não fique... Porque se você... É isso que eu quero dizer. Existe o tempo. Existe o tempo que você se converte, que você começa a se alimentar por curiosidade. E existe o tempo que você se alimenta para gerar algo. Para promover algo em alguém, que através de você vai acontecer. Tem uma diferença. Então, se você já tem algo na sua mão, é porque ele confiou. E só íntimos confiam coisas a íntimos. Então, eu dei uma voltinha para chegar aqui. E o que eu queria dizer eu falei no particular, no último vez que eu estive aqui, eu falei a respeito de Pedro. Eu até olhei, hoje eu olhei de novo a live e eu falei, não falei nada, eu falei no particular com ele. Que
Pedro, de tudo, né? Pedro viu tudo, eu citei sobre ele foi íntimo, ele estava em tudo, mas Pedro teve um momento que ele quis voltar a ser quem ele era. No livro de João, você vai ver essa passagem, João 21, se eu não me engano, 19, ali 21, vai falar sobre exatamente quando Jesus aparece na praia para tratar com Pedro. E aí a narrativa vai dizer assim, que Pedro virou para os discípulos e falou assim, vou pescar. Mas Jesus, quando encontrou com Pedro, falou assim, vinde a mim e te farei pescador de homens. Então, tipo assim, o que Jesus está dizendo? Eu vou usar o seu talento no ministério para pescar outra coisa. O que você sabe, beleza. Agora vem comigo que eu vou te ensinar, vou te dar dons. E aí ele passa o período com Jesus. Aí eu gosto de dizer, bicho, que Pedro estava pelebado. Porque ele negou Jesus, viu que fez, né? Desculpa a expressão, fez besteira. E aí ele fala o quê? Vou pescar. O nosso erro, quando nós nos afastamos da intimidade, quando nós nos distanciamos com Deus, nós queremos voltar a praticar aquilo que nós praticávamos antes de Cristo, antes de conhecer Ele. Essa é a primeira coisa que quem se afasta da intimidade faz. Queria ser quem ele era antes de Jesus. Mas ele consegue? Não consegue. Ele passa a noite inteira pescando e ele não consegue pescar. Qual pescador? Pedro sabia da direção do vento. Pescador. Pescador, você já teve contato com um pescadorzinho de alto mar? Ele sabe, eu tive o prazer de estar. Ele sabe quando a onda está, quando o vento, o carro, eles sabem. Não tem iluminação a noite inteira, não tem iluminação. Eles sabem. Pedro sabia pescar, mas ele não conseguiu porque ele estava fora do seu propósito, porque ele se afastou da intimidade. Quando Jesus aparece na praia, para encurtar, quando Jesus aparece na praia, Jesus trata literalmente com ele. E aí Jesus entrega um código para ele. Tu me amas? Cuide das minhas ovelhas. Tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Cuide dos meus cordeiros. Ele fala de 3 coisas. Apacentar é uma coisa, alimentar é outra. Apacentar é podar, é cuidar. A ovelha às vezes tem que quebrar a perna, porque ela está fugindo. Ele está falando de cuidado. Aí ele fala de alimentar, ele fala de dar alimento. Ele fala dos cordeiros, dos pequeninos. Por que eu estou dizendo isso? Porque em algum período lá atrás, Jesus vira para ele e fala assim, Pedro, tu és pedra, e sobre ti edificarei a igreja. Lá atrás Jesus falou o que ia acontecer. Mas Pedro passou por várias situações. Até um dia. O encontro com Jesus foi depois do discipulado. O encontro com Jesus, ele foi depois de ver coisas que os discípulos não viram. De viver coisas que eu e você não vamos viver. Não vamos viver. O que nós vamos viver foi preparado para nós. O que eles viveram foi para eles. Nós não vamos viver o que ele viveu. Mas lá na frente que ele teve um encontro com Deus. E aí Deus libera sobre ele. E a partir dali a vida de Pedro mudou. A intimidade ela é depois de um encontro. Tem muita gente querendo intimidade com Deus sem querer se encontrar com Ele. Jesus não tem um WhatsApp. Eu vou ficar trocando mensagem com Ele, jogando conversa fora. Ou eu venho para a mesa, ou eu venho para o confronto, ou eu venho para o tratamento. E eu mudo a minha personalidade. Na minha opinião, uma das grandes maravilhas que eu vejo na manifestação de Deus não é a gente rodar, não é a gente pular, não é nem cura, é a transformação do caráter de um homem. É você ver um homem que tinha um caráter todo corrompido e a partir dali ele se tornar um homem em Cristo que dê frutos saudáveis e ele vai para o céu. Porque não estou menosprezando, não estou exaltando, não é isso, mas estou dizendo aquilo que me chama a atenção. E eu não consigo ver uma pessoa que tem um nível do caráter transformado e não tem relacionamento com Deus. Não é um homem que anda com Deus. Não foi um homem que precisou passar por um confronto com Jesus. E a partir dali ter intimidade com Deus.
Eu disse e repito, tem muita gente querendo ter intimidade, mas está fugindo do confronto. Tem muita gente que está dizendo, né, que a intimidade é porque Deus usa até o capeta. Os dois são irrevogáveis. Vai pegar o castelo do outro. Vai ser irrevogável. Mas tem gente que está negociando. Que está achando que isso é intimidade. Que está achando que quantidade de discípulos, tamanho de igreja, influência é intimidade. E na verdade não é. A intimidade é quando a gente conversa, a gente vê quem tem intimidade na conversa. A gente vê quem está no posicionamento. A gente vê traços de... Foi aquilo que eu disse lá atrás. A gente vê traços da pessoa a qual ele tem intimidade.